que tem que se discutir essa questão. E aí temos que ficar atento que o Conselho, aí eu vou para o barrismo, o Conselho Municipal de Turismo, de Meio Ambiente, tem que ter pessoas de José Gonçalves, tem que ter pessoas da Rasa, porque a maioria dos conselhos de meio ambiente, quem é? É do porte para cá. E eu falei para um ambientalista que eu só vi na história uma pessoa que era ambientalista, que era Tarzan, porque ele não andava de carro, né? Dormia em cima das árvores. Muitos deles aí, nós que nascemos aqui, eu falei para um ambientalista, que eu não vou mencionar o nome dela, senão eu vou valorizar muito ela. Eu falei, aonde você mora, eu caçava passarinho. Então, muitas das vezes a gente vê em manifestação pessoas, né, Joyce, que tem o seu condomínio em áreas que antigamente era mata fechada. Então, senhor presidente, eu acho que temos que ser radical, nobre vereador. Essa verba de compensação tem que ser direta para o esgoto. Porque se nós não fizermos isso, isso aí, Henrique foi muito feliz, que isso daí já vem de... E cada secretário que entra, ele procura fazer uma coisa diferente, que acaba não agradando a cidade. E eu acho que a verba tem que ser carimbada para o esgoto. Presa. E na hora de se discutir para onde vai ser encaminhada essa verba, aí sim tem que ser discutido junto com o conselho. Não, se não tiver o conselho, mas o conselho tem que ter as pessoas de outros bairros, porque nós temos bairros aí crescendo, Arpoador, nós temos Bahia Formosa, né? Temos o bairro de José Gonçalves, entendeu? Então a questão de esgoto hoje é só esgoto. Nós fazer manifestação para esgoto. Aí na hora da compensação, árvore. E aí? Cadê as árvores? Cadê as plantas? Então daqui a pouco, senhor presidente, vão ter que plantar aquela planta, gasolina, né? Aquela planta também é boa. Entendeu? Então, não, vereador, estou contigo. Agora, se a lei for carimbada só para esgoto, se não for, eu vou pensar 2 ou 3 vezes para botar essa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Para discutir, Para discutir, a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e assistência, bom dia. Para contribuir também, porque realmente é um requerimento que o vereador Henrique Gomes traz nessa manhã muito importante e nos provoca a pensar na lei da medida compensatória. E isso, vereador Henrique Gomes, há um tempo atrás, enquanto nós estávamos aqui fazendo a revisão do Código Tributário, nós tivemos representantes da Secretaria de Meio Ambiente e nos foi trazido também à baila esse tema e da importância da regulamentação dessa verba, da medida compensatória, para que ela não ficasse aí perdida e fosse usada, mas não tivesse um carimbo, uma entrada, uma porta, para que ela estivesse ali realmente constando nos cofres públicos. Então, eu achei isso muito interessante na época e a gente levantou a possibilidade, com relação ao fundo, por que essa verba não vai direto para o Fundo Municipal de Meio Ambiente? Então, acho que nós temos que agora, diante até do requerimento de Vossa Excelência, começar a provocar e a ver a constitucionalidade com relação a essa verba, para onde ela vai, mas que tem que ser uma conta específica do Poder Executivo para que haja um controle sobre essa verba. Porque, do jeito que está, ao que nos parece, não tem controle. Pode-se pegar, se comprar um carro, e depois, como é que fica isso? Então, essa verba ela tem que ter um controle, tem que ter uma conta bancária. E o vereador Uriel ele trouxe para a gente algo também muito importante, que é a criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, porque é através do Conselho que o fundo vai ser gerido, e isso hoje, realmente, infelizmente, está parado.
Eu tive há um pouco tempo atrás uma conversa com o que era, até aquele momento, o coordenador da pesca, e a gente discutia algumas coisas com relação à pesca, e principalmente eu cobrava a criação do Conselho Municipal da Pesca, porque a gente tem o fundo instituído, o fundo ele faz parte do nosso orçamento, e nós temos uma lei na casa, na nossa cidade, que ela reverte 1% dos royalties para o Fundo Municipal da Pesca, mas é um valor que entra ano, sai ano, ele fica lá no orçamento, se quiser o município, o executivo, ele suplementa aquela verba, joga para outro lugar, se assim tiver a aprovação da Câmara, mas nada é revertido, de fato, como a lei diz, para o pescador. Então, isso são atribuições, né, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e que a primeira coisa, quando ela começa a vigorar à frente com quem quer que seja, o secretário que for, mas é que se ative os conselhos, para que nós tenhamos e vejamos a gerência e a participação enfim, das entidades civis, como diz a lei dos conselhos, as representações setoriais, não é? Como disse o vereador Uriel, para que haja representatividade por setor, né, da península, da parte continental, enfim, a lei ela especifica isso. E para que realmente a gente possa ter toda a representatividade dos segmentos da nossa cidade fazendo parte disso. E uma outra coisa que nos chamou a atenção, quando da revisão do Código Tributário, é que, por exemplo, os fundos, eles dizem que as taxas, como, por exemplo, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, as taxas, vereador Lohan, de fiscalização, principalmente no que tange a relação ambiental, elas devem ir para o fundo, e hoje não acontece. As taxas de fiscalização, seja do meio ambiente, né, ambientais, vigilância sanitária, enfim, fiscal, tributária, fazendária, elas caem na conta direta do Executivo. E a vigilância sanitária cobrou isso. Por que não fazer com que as taxas de fiscalização sanitária caiam no Fundo da Saúde? Não é o que acontece hoje. Então, isso é importante, fazer valer o fundo para que as taxas de licença ambiental caiam direto na conta do fundo. Não é o que acontece hoje. Então, acho importante a gente frisar e estar comentando sobre isso, porque é algo que foi discutido na Comissão de Revisão do Código Tributário e que a gente tem que começar também a trazer à baila e provocar essas regulamentações e modificações nas nossas leis também. Parabéns, vereador, pelo requerimento. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão o requerimento. Em votação, aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do memorando do gabinete do vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Registrar a presença do vereador Felipe Lopes. Presença registrada. Memorando de número 19/2014 do gabinete do vereador Geomires da Costa Gomes Filho. Assunto justificativa de ausência, sessão ordinária. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me do presente para informar que o vereador Geomires da Costa Gomes Filho não estará presente na sessão ordinária do dia 17 de abril do ano em curso, tendo em vista a reunião pré-agendada para tratar de assuntos pertinentes ao município de Armação dos Butos. Sem mais para o momento, atenciosamente, Sabrina Carvalho, assistente. Feita a leitura do memorando, presidente. Joyce. Por constar registro para uso da tribuna em tema livre, convoco a vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos a fazer uso da mesma. Seu tempo regimental é de 15 minutos. Vereadora, um minutinho. Só para o vereador Uriel, agora há pouco, na condução da matéria, falou até da questão do Conselho de Meio Ambiente e da gestão passada da Secretaria de Meio Ambiente. Eles me enviaram um ofício para essa casa, pedindo para que eu pudesse enviar um membro dessa casa. Só que eu disse naquele momento e que o ofício teria que vir do gabinete do prefeito, não do secretário, da própria secretaria. E pedi que pudesse enviar um novo ofício para que eu pudesse oficialmente
enviar um membro, o nome de um membro, participar dessa comissão. Mas até o momento, depois disso, não chegou esse ofício para que a gente pudesse indicar um membro desta casa para participar do Conselho de Meio Ambiente. Aí, para enriquecer a vossa palavra, aí gostaria, né, que fosse encaminhado, porque aqui tem uma comissão de meio ambiente, né, que fosse, no caso, um representante da comissão de meio ambiente para participar do conselho. Isso é uma sugestão, né, aí teria que os vereadores, eu creio que seria muito mais fácil. Mas naquele momento eu... Não, Vossa Excelência fez certo, até porque quem manda é o prefeito, né, o secretário. Tem secretário que acha que é prefeito e não conhece os trâmites. Enfim, aí até para enriquecer, pedir a Vossa Excelência como líder do governo para que possa aí fazer esse contato, para que possam mandar esse ofício, para que a gente possa colocar um representante do Legislativo no Conselho. Inclusive, senhor presidente, eu gostaria até de, depois da Semana Santa, marcar uma reunião como líder do governo, junto com o secretário de Meio Ambiente, até junto com os vereadores, para apresentar as propostas de trabalho, entendeu? Para que nós possamos entrar em entendimento também nessa parte do meio ambiente. Ok, vereador. A palavra, vereadora Joyce. Nobres colegas vereadores e assistência, os internautas também que nos acompanham ainda conosco nessa sessão, mas eu gostaria de usar a tribuna nessa manhã para falar dos nossos servidores públicos, tanto os efetivos quanto os não efetivos, mas os contratados, e dizer porque são importantes, eles que dão continuidade, dão atendimento a toda a nossa população, eles que estão lá na linha de frente, executando os serviços para que a máquina funcione. Então, eles merecem o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso respeito, e é por isso que eu uso a tribuna de hoje para falar com relação a isso. Então, a gente teve aqui há um tempo atrás a representação da ASFAB, e naquela ocasião se falava das lutas e das conquistas também, mas a gente acaba tendo muito mais luta do que conquista, mas a luta ela é boa, porque lutando a gente chega lá. E naquilo que foi falado em especial, se comentou sobre a questão do salário, da remuneração da database, que é todo dia 15 de março, né, do ano. E aquela database, nós sabemos, não tinha até o presente momento chegado a casa, mas eu já procurei me informar no Executivo de que essa, se não chegou, está para chegar com um reajuste de 5,93%. E aí eu fui recorrer aos outros reajustes dos outros anos, a partir do momento que aqui comecei a trabalhar. E em 2009, em maio, a gente teve um reajuste, os servidores tiveram um reajuste de 6%. Em maio de 2009. Em junho de 2010, o reajuste saiu em junho, foi de 4%. Em 2 de junho, em 4 de abril, perdão, em junho de 2011 também, foi de 5%. Em abril de 2012, foi de 5,85%. Mas os professores, para atender a Política Nacional de Educação, além dos 5,85%, os professores também receberam mais 4,15%. Então, foi 5,85% com mais 4,15%, quase chegando aí a 10%. E em maio de 2013, esse percentual foi de 6,77%. E aí, agora, a gente tem o percentual para 2012, que vai chegar, não sei se o presidente pode confirmar, se já chegou aqui, o projeto, senhor presidente, de reajuste salarial, de 5,93%, e que, se nós conseguirmos aprovar aí em meados desse mês de abril, ele vai vir retroativo a março. Não tenho essa informação ainda. Bem provável, acredito que não chegou ainda, porque o Departamento Técnico Legislativo não passou nada, ou se de repente já chegou e não passaram, mas não tenho essa informação no momento. Ok. A informação que eu tenho é que isso já está para chegar à Câmara e que é nesse percentual de 5,93%. Então, falar disso é muito importante, porque aqui a gente tem mais ou menos uma noção
dos meses em que esses reajustes aconteceram, mas que foram retroativos a março. E também falar, porque a gente, dentro de uma reunião que foi maravilhosa, muito boa, e que aconteceu aqui na Câmara ontem, falar dos nossos servidores efetivos, e que nós tivemos aqui o nosso concurso público em 2011, através da Lei 922. Então, o nosso concurso público, ele criou 528 cargos, né, e abriu novas vagas, mais 839 vagas, novas vagas, num total de 1.367 vagas, 1.367 cargos. Então, falar hoje nesse número, nesse quantitativo, é importante, porque são esses funcionários que estão conosco, e aí a Prefeitura, o Executivo, hoje perfaz um total, fora os efetivos que já existiam antes desse concurso, mas que haviam sido, enfim, lotados através de concursos anteriores, mas que hoje nós temos aí num total de mais de 3.000, pelo que nós temos aqui da lei do concurso, e fazendo uma consolidação dos cargos. Em 2012, essa consolidação, ela apresentou um total de 3.419 cargos efetivos, ou seja, servidores efetivos. E aí nos chama a atenção, porque no ano do concurso, a ASFAB, ela se mostrou muito inquieta com relação à preparação das pessoas para fazer o concurso público. A ASFAB, porque havia um clamor da população, havia um clamor dos órgãos, enfim, uma cobrança também dos órgãos públicos, Ministério Público, do sindicato, para a realização do concurso. E, de fato, o concurso foi feito, mas havia uma inquietação e uma preocupação muito grande com relação às pessoas que ocupavam esses cargos, que ocupavam essas vagas e que eram contratados. Qual seja a preocupação? De capacitar essas pessoas, para que essas pessoas, já que ocupavam essas vagas, elas pudessem, de fato, enfim, ter acesso à informação, a uma qualificação, uma capacitação, para que elas ocupassem essas vagas. E, na época, a ASFAB, ela trouxe para a Câmara um estudo e um levantamento de orçamento, em que ela dizia que R$42 mil seriam suficientes para capacitar, para dar um curso de capacitação nas áreas de português, de matemática, porque até informática entrou no concurso. Teve gente que fechou a pontuação na sua área, né? Até para alguns professores, fechou a prova na sua área, seja português, inglês ou o que for, mas zerou em informática. E aquilo reprovou. E, nessa época, a ASFAB falou para a gente, olha, para os vereadores, R$42 mil são suficientes para a gente dar essa qualificação, para que as pessoas aí tenham uma oportunidade. Porque aqui se diz, e há um dito, eu tenho a certeza que os buzianos, quando ouvem isso, não gostam muito, mas dizer que o buziano não estuda, que o buziano não gosta de trabalho. E a gente quer, sim, que os funcionários tenham essa capacitação, os nossos professores sejam qualificados, mas, naquele momento, se preocupou em fazer com que isso chegasse, que as pessoas tivessem essa condição e pudessem concorrer aí com aqueles que vêm de fora e que, às vezes, passam e fazem muitos concursos e já têm o know-how, por experiência, de estar fazendo concurso e tentando em outros lugares. Enfim, como isso não aconteceu, hoje nós temos apenas 2% do buziano ou de quem mora aqui que, de fato, passou no concurso. Então, 98% veio de fora. 2% foi o que a gente conseguiu angariar, porque, infelizmente, faltou ao Executivo pagar os 42 mil para dar o curso de capacitação. Então, hoje nós temos 2%, né, de todos que aqui moram e que hoje ocupam os cargos efetivos. É lamentável isso, mas a gente tem que ter um carinho especial, né, e pensar que, no futuro, havendo outro concurso, que isso, como a ASFAB, na época, cobrou, de fato aconteça, essa capacitação, para que as pessoas daqui, que moram aqui, também tenham direito, né, e consigam, de fato, uma vaga. Mas falar nisso,
a gente pensa, o que a gente tem que fazer? Porque o servidor ele está lá, ele está na ponta, ele está atendendo. E essa reunião de ontem me chamou a atenção para isso. Eu tenho eu tenho aqui que está tramitando, e aí eu conversava com a assessoria do vereador Felipe Lopes, e a gente vai estar, em breve, fazendo a votação, diante de algumas modificações, da comissão que trata e que vai tratar dos assuntos pertinentes aos servidores públicos. Porque a gente começa a buscar, por exemplo, o quinquênio, vereador Uriel, que não é pago, que há muito tempo o município não paga, o quinquênio é para magistério, e que há muito tempo não se paga. Então, é algo que a gente tem que reivindicar aqui. O quinquênio do magistério. Existe o triênio para o servidor efetivo no geral, que é pago para aquele que faz a partir de 3 anos de serviço, ele recebe o triênio, e existe o quinquênio, que é para os profissionais de magistério, que, além do triênio, recebem o quinquênio. Então, é algo que a gente tem que buscar aqui nessa casa, que o quinquênio passe novamente a vigorar nos vencimentos dos profissionais de magistério, porque é um direito, é uma lei, mas que não está sendo cumprida. Então, nós vamos brigar para que o quinquênio, vereador Lohan, vereadores Felipe Lopes também, que é um servidor efetivo, concursado, todos os vereadores aqui da casa, para que a gente consiga e que, de fato, esse direito seja novamente, e aí digo mais, e por que não retroativo, já que ele deixou de ser pago, vereador, o valor retroativo desses profissionais de magistério. E nós votamos aqui, também é importante comentar e falar, nós votamos a Lei 788 de 2010, que ela estipula o valor de diária dos servidores. E aí tem dentro da lei, vereadores, um artigo que fala, é o artigo 11, ele fala que os valores das diárias devem ser revistos anualmente. Isso não está acontecendo. Porque o valor da diária com permuta é 60 reais, com pernoite, perdão. Sem pernoite é 30. Então, até 5 horas ou até 12 horas, ele vai receber os mesmos 30 reais. Se virar 24 horas, ele recebe a pernoite. Recebe os 60 reais. Mas até 23 horas, vereadores, ele vai receber 30 reais. E a gente sabe que para uma pessoa ter uma alimentação que seja plausível, é de 3 em 3, é de 4 em 4 horas. Então, a pessoa vai para fora, talvez ela fique 23 horas fora, ela só vai receber a pernoite se fizer 24, e vai ficar e vai ganhar os mesmos 30 reais para aquele que fizer 2 horas, para aquele que fizer 3, para aquele que fizer 5. Então, é algo que a gente tem que rever, porque o artigo 11 fala que os valores das diárias serão revistos anualmente, sempre na mesma data, e corrigidos pelo INPC. Então, a gente tem que buscar isso, porque essa lei é de 2010. Já se passaram aí 4 anos. A mesma coisa a lei de auxílio-refeição. Foi uma outra luta e que nós aqui, quando estávamos, conseguimos, junto ao Executivo, que a lei fosse implantada e hoje tem o auxílio-refeição. Da mesma maneira, ele diz que deve ser revisto anualmente. Porém, tem algo que me chamou a atenção e eu preciso passar, que no artigo 2º, parágrafo 3º, diz que será devido o pagamento de auxílio-refeição aos servidores nos dias em que fizerem jus ao recebimento de diária. Ou seja, não será devido. Quem faz naquele dia, se ausenta do município por alguma razão, como os nossos motoristas e outros que vão fazer o curso, se eles nesse dia têm direito à diária, eles não terão direito ao auxílio-refeição. Então, eu achei interessante nós estarmos falando tudo isso, porque a comissão que vai tratar dos assuntos referentes aos servidores, que é de minha autoria, é justamente para a gente discutir isso. Mas o mais importante, em que nós tivemos aqui leis, na legislatura passada, aprovada, que foi o FUNPREV, a criação do Fundo de Previdência, a criação do plano de cargos e remuneração para o guarda municipal. Da mesma maneira, a gente também quer ver acontecer, como isso que eu já citei, a criação do plano de cargos e carreiras do nosso município.
Então, a reunião de ontem, aqui importante, dos profissionais da saúde, foi para falar disso, da criação do plano de cargos e remuneração. Uma parte, vereador Uriel. Coisa rápida, nova vereadora. Muito bonito o discurso de Vossa Excelência. Só para a nível de esclarecimento, o secretário Natalino, que assumiu a pasta agora da parte de administração, está convocando a comissão de funcionários junto com as FAB para retomar esse tipo de discussão que tinha ficado parado. Deu só para Vossa Excelência ter ciência. Obrigada, vereador Uriel, por essa informação importante para registrar também no discurso. E, no mais, isso tudo que a gente vai estar discutindo é muito importante. Essa reunião de ontem aborda isso, é uma luta. Eu costumo dizer, às vezes, a gente não vai lá fazer o ginásio, o poliesportivo. Às vezes, vereadores, não vai acontecer, né, o teatro, mas são leis importantes que elas precisam passar a vigorar, porque os nossos servidores, eles precisam ter esse tratamento, esse cuidado especial, e não é porque 98% que passaram o ano passado são de fora que a gente não vai dar o mesmo cuidado, não vai dar o mesmo tratamento. Pelo contrário, Búzios tem que ser conhecida como uma cidade, né, diferente, não só pela marca, por suas paisagens, mas por uma gestão de qualidade, e que passa e que começa nos servidores da nossa cidade. E eu gostaria também de, já findando o meu discurso, desejar um bom feriado de Páscoa para todos, né, que todos passem aí com as suas famílias, e agradecer. Obrigada, senhor presidente. Por não constar mais oradores inscritos para a tribuna, nós passaremos agora à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura. Parecer da Comissão de Finanças e Licitação ao projeto de lei de número 39/2012. Parecer da Comissão de Finanças e Licitação ao projeto de lei de número 39 de 2012, que dispõe sobre criar o Conselho Municipal da Juventude. Relatório. Trata-se de projeto de lei de iniciativa do prefeito, tendo por escopo requerer a criação do referido conselho. Nota do relator. Considerando o parecer da CCJ, que apontou a constitucionalidade do projeto, considerando o inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal e o artigo 93 da Lei Orgânica do Município, que aponta sobre a competência da matéria em ser de iniciativa privativa do governo quanto ao interesse local, cumpre logo esclarecer que o regimento interno, em seu artigo 22, parágrafo 2º, traz o rol taxativo de matérias onde a Comissão de Finanças e Licitação deverá emitir parecer seus estritos limites. Uma vez atendida todas as prescrições regimentais, observa que não há necessidade de programação e recurso para atender a implantação do mesmo. Sendo assim, opinamos pela aprovação. Lohan Gomes da Silveira, relator. Parecer da comissão. Diante do exposto, a comissão acata o relatório. Ao parecer, assinam Lohan Gomes da Silveira, Uriel da Costa Pereira e Carlos Henrique Pinto Gomes. Feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Licitação, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sendo assim, encaminho o projeto de lei para a comissão de redação final. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Licitação ao projeto de lei de número 3/2014, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Parecer da Comissão de Finanças e Licitação. Relatório. O projeto de lei dispõe sobre a criação do programa Outubro Rosa, de conscientização e combate ao câncer de mama e de outras providências. Cumpre desde logo esclarecer que o regimento interno, em seu artigo 22, parágrafo 2º, traz o rol taxativo de matérias onde a comissão deverá emitir parecer. Em análise ao referido projeto, verifica-se que o mesmo tem previsão orçamentária, na LOA, sob o número 10.301.0052.2.906, no valor de R$ 60 mil. Previsão esta verificada na unidade da Secretaria Municipal de Saúde. Diante do exposto, opino pela aprovação. Lohan Gomes da Silveira, relator. Parecer da comissão. Diante do exposto, a comissão acata o relatório. Ao parecer, Lohan Gomes da Silveira, Uriel da Costa Pereira e Carlos Henrique Pinto Gomes. Feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Licitação ao projeto, presidente. Em discussão, o parecer.
Em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto seria encaminhado para a comissão de redação final, mas por constar um requerimento de urgência, solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do requerimento. Requerimento de número 17 de 2014, excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que a subscrevem, atendendo tudo mais que determina interesse público e com o que dispõe o artigo 88 do regimento interno desta Casa, requerem adotar a mesa na forma regimental, ouvido soberano plenário, urgência especial junto à comissão de redação final, na apreciação do projeto de lei de número 03/14, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Assinam o requerimento, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, Felipe do Nascimento Lopes e Jefferson Gonçalves. Feita a leitura do requerimento, presidente. Em discussão, o requerimento. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Bem, a sessão será suspensa após o término da análise de matérias que constam na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Licitação ao projeto de lei de número 5/2014, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Relatório. O projeto de lei dispõe sobre a criação do programa Biblioteca Itinerante de Outras Providências. Em análise ao referido projeto de lei, verifica-se que o mesmo tem previsão orçamentária na Lei Orçamentária Anual do Município de Armação dos Búzios sob o número 12.122.0144.2094 no valor de R$ 18.000. Previsão esta verificada na unidade da Secretaria Municipal de Educação. Lohan Gomes da Silveira, relator. Parecer da comissão. Diante dos postos, a comissão acata o relatório. É o parecer. Assinam Lohan Gomes da Silveira, Uriel da Costa Pereira e Carlos Henrique Pinto Gomes. Feita a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Licitação ao projeto de lei número 05/14, senhor presidente. Em discussão... Para discutir. Para discutir, o vereador Lohan. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas ainda, na verdade a vereadora Joyce não se encontra mais no plenário, mas essa é esses dois projetos da vereadora, a qual gostaria de parabenizar, é uma demonstração muito clara e objetiva da importância da discussão do orçamento. A comissão mista de orçamento desta casa, a qual eu presido, junto com os vereadores, nós fizemos, com toda a modéstia de lado, um importante trabalho nas discussões das demandas. E a vereadora Joyce, ela tem sido uma guerreira quando ela aponta sobre programas interessantes, programas importantes, que estão previstos no orçamento. Porque seria muito fácil a vereadora vir aqui, a vereadora falar da proposta, do projeto, mas sem ter um alicerce orçamentário para que seja de fato executado. Então, vereadora, essa é uma demonstração clara do trabalho da comissão, que nós elaboramos nas discussões com a sociedade. Essa é uma demonstração clara da importância da preocupação quanto à proposta e execução, porque não adianta só propor, tem que ter um alicerce financeiro para cobrarmos a execução. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência, porque esses dois projetos estão previstos na Lei Orçamentária Anual. Vossa Excelência teve essa preocupação lá atrás e, consequentemente, apresentando o projeto de lei, eu tenho certeza que, em cima dessa estrutura orçamentária, serão realidade. Então, queria destacar essa importância da discussão do orçamento e Vossa Excelência pela percepção e pela preocupação que teve em apresentar esses projetos. Parabéns. Vou abrir os 5 minutos agora. Continua em discussão o requerimento. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereadora Joyce. Eu quero já agradecer as palavras do vereador Lohan e enaltecer o trabalho da Comissão Mista de Orçamento, porque realmente, embora a gente ainda não tenha o orçamento participativo, e aí eu propus isso através de uma indicação há algumas semanas atrás, para que o governo crie o programa do orçamento participativo, mas a Câmara ela fez o seu papel. A Casa fez, a Comissão Mista de Orçamento ela fez o seu papel, colocou carro de som para divulgar e para convocar, chamar a população para discutir o orçamento. Naquele momento ainda não havia, vereador, acontecido as chuvas de dezembro e que alagou, deixou o bairro de Sem Braças debaixo d'água.
E aí nós vimos a necessidade, alguns vereadores fizeram proposta de emenda, como o vereador Henrique Gomes, que propôs ali para o Valão de Sembraças algo em torno de mais de R$1 milhão. Então, o bairro de Sembraças, ele recebeu, através de emenda parlamentar da comissão e de vereadores, algo em torno, na casa de R$3 milhões. Então, esse é o papel da casa, quando pode e deve fazer em se comprometer com a população. Foi muito interessante, a cada ano que passa eu vejo que a comissão ela tem, sabe, dado mais transparência, ela tem conseguido buscar, né, essa capacidade de evoluir no profissionalismo, no trabalho da comissão e atender e ouvir a todas as entidades e associações, que foi o que aconteceu. Só que dessa vez não foi na casa, mas partiu para a rua, partiu para alguns lugares públicos, como as escolas, e as pessoas, as entidades participaram. Então, e algumas delas, dentro do que elas trouxeram, levaram à época para a comissão, foram colocadas como emendas no orçamento. Então, isso é fruto, foi um trabalho que nós fizemos também, que é fruto, que eu fico contente de hoje poder ver, né, a votação de um deles já, que é o Outubro Rosa, que é a nossa preocupação com o diagnóstico, com a prevenção no combate ao câncer de mama. Então, a gente vê aí outras cidades aderindo a um projeto de cunho mundial para nos chamar a atenção da problemática, da seriedade e da responsabilidade que os órgãos públicos precisam ter quanto à prevenção da doença. E aí a gente quis trazer isso para que Búzios também esteja inserido dentro desse projeto mundial, podendo fazer a iluminação de alguns lugares importantes. Eu até brinquei aqui numa ocasião, imagina a estátua do negro, né, no Cruzeiro da Rasa, de rosa, ia ficar lindo, né? Mas, principalmente, com relação aos exames preventivos que vão estar sendo realizados nesse mês. Então, obrigada, vereadores, pela contribuição, pelo voto, pela aprovação. Obrigada, vereador Lohan, mais uma vez. Continua em discussão o requerimento. Para discutir, vereador Carlos Henrique. Na verdade, só para, primeiro, parabenizar a ilustre vereadora Joyce Lúcia Costa do Santo, por uma coisa simples, mas de uma importância que não tem tamanho. Às vezes tem coisas que têm um tamanho grande, mas a importância é pequena. Então, esse aqui é pequena, mas de uma importância que não tem tamanho, volto a falar. E isso, na verdade, hoje, e quando nós passamos por algo que realmente, eu falo no caso do homem, e aí eu chamo a atenção para os homens, que seu amigo agora vai passar por uma intervenção cirúrgica através de uma próstata, no início de um câncer, graças a Deus que está no início. E eu falo para os colegas que hoje tem jeito. Como a mulher tem um problema do seio, do início do câncer do seio, e quando realmente algumas até são prejudicadas, mas de imediatamente há solução para isso. Então, esses incentivos faz com que, até nos imaginar também, algo que chama atenção para o homem, que às vezes o homem tem vergonha de fazer certo tipo de exames, porque acha que vai ficar avexado, mas a importância de detectar algo de imediato. Nós sabemos que todos nós um dia vamos partir dessa vida, claro, ninguém vai ficar aqui por eternidade, mas se você tem algo que possa prevenir, e esse projeto de lei de Vossa Excelência, quando fala o Outubro Rosa, chama atenção para a mulher da importância do exame da mama, que, segundo algumas companheiras até falam, que é muito dolorido, é pior, talvez até que o homem possa fazer. Virou os 45, 50 anos, é importante que você faça o seu acompanhamento, porque hoje a tecnologia avançada, ela permite que você elimine algo que possa um dia eliminar sua vida. É claro que sua vida vai ter um dia, eu tenho que ir, mas de imediatamente ela é importante. Então, aqui, eu não ia nem discutir, mas Vossa Excelência, através disso aqui, me trouxe uma reflexão do que hoje, não que eu esteja passando, que eu vou passar, mas graças a Deus, eu já me sinto vitorioso, né, por já até detectar, e vai ficar entre dia 3 e dia 6 de maio, vou fazer uma intervenção cirúrgica de imediatamente para eliminar algo
que o homem não sabe. De repente, você pode estar acontecendo. Semana agora faleceu um amigo nosso, Eduardo, que aqui deixa os nossos pesos da família. Eu fiquei surpreso, mas como, Eduardo, tinha algum problema? Eu não sabia. E às vezes a pessoa vai de imediato, porque talvez não faz um acompanhamento médico. Às vezes um cara tem um problema no coração. Hoje eu tenho um stent. O stent eu tenho que ter pelo exame todo ano que eu faço. E aí foi lá, 75%, botou um stent, acabou, voltou a correr de novo. Então, é claro que nós vamos morrer um dia, mas se você pode precaver essa morte, é possível que você faça isso. O homem, a mulher, é possível que você esteja sempre acompanhando periodicamente os exames. Geninho, por exemplo, que enche todo final de semana e quebra ela com uma galinhazinha caipira, ele tem que ter muito cuidado, né? Nosso futuro vereador. Mais parabéns a Vossa Excelência. Vou pensar em algo também, no caso do homem, que é importante dele estar vigilante naquilo que realmente é natural na nossa vida. Natural. Tem gente que faz um exame que pede todo mês para fazer o médico o exame que gostou demais. Né? Tem uns que faz isso, tem uns que não. Mas parabéns a Vossa Excelência. É de suma importância esse projeto chamado Outubro Rosa, que chama a atenção para o governo que possa estar buscando realmente a cuidando da mulher. Muito obrigado, parabéns. Continua em discussão o parecer. Só para discutir, senhor presidente. Para discutir o vereador. Senhor presidente, nós vereadores, assistência, internauta. Senhor presidente, é só para dar os parabéns às novas vereadoras, que esse projeto é muito importante. Nós temos visto o número de mulheres hoje com câncer, né? Que tem que ter uma conscientização. Eu acho que deveria, até as escolas, implantar esse tipo de discussão para a jovem, para ela observar mais a sua mãe, né? Porque muitas vezes a própria, às vezes a dificuldade, a própria inibição da mulher, né? Por exemplo, hoje com preventivo você tem um número grande de câncer de colo de útero. Então tem que se trabalhar muito. Eu estive conversando com uma senhora e ela estava com suspeita de câncer. E perguntei se tinha feito preventivo, aquela coisa. Ela falou, não, depois que eu separei do meu marido, eu nunca mais fiz preventivo, entendeu? Então são tipo de coisas que tem que ter uma orientação, tem que ter uma divulgação maior, entendeu? Parabéns, nobre vereadora. Lembrar, nobre vereador, que tem a Semana do Homem também, que é outra situação, que o preconceito do homem é muito maior do que a mulher, né? Então, são coisas que tem que se trabalhar, se orientar, né? E isso é muito importante. Então, meus parabéns, nós vereadoras, estamos juntos nessa votação. Muito obrigado. Só para esclarecer, está sendo discutido já o parecer do projeto de lei número 5, né? O Outubro Rosa. Passou, está todo o mesmo pacote, tudo junto, né? Agora estamos discutindo o parecer do projeto da Biblioteca Itinerante, mas tudo é informação. Nobre vereador, perdão, mas eu queria discutir essa matéria. Como eu tive a oportunidade, eu perdi o tempo, te dei uma de Beto sem braço, né? Continua em discussão o parecer. Bem, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, sendo assim, encaminho o projeto de lei para a comissão de redação final. Nós suspenderíamos a sessão agora, mas até que se dê o parecer aí do pedido do requerimento de urgência, nós queremos abrir a palavra para explicação pessoal aos vereadores. Pela ordem. Pela ordem, vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, mais uma vez, bom dia. Senhor presidente, eu inicialmente gostaria de dizer que ontem estive com o deputado Jânio Mendes, no Rio, lá na Alerj, e encaminhamos junto ao DR, Departamento de Estrada e Rodagem, se não falha a memória, a nossa preocupação que esta casa, tanto na legislatura passada quanto agora, temos demonstrado que é a RJ 102, principalmente no trecho em frente ao hospital,
em frente à entrada do bairro de São José, ali para Tucuns, perdão, e de José Gonçalves. Nós tivemos na última semana mais um acidente, aquela situação ali em frente ao hospital é perigosíssima, a situação de travessia das nossas crianças em frente à Praça de São José, sentido Tucuns, é perigosíssima, e a nossa situação para a entrada do bairro de José Gonçalves é uma outra situação alarmante. Então, o deputado Jânio Mendes encaminhou essa solicitação e a gente espera que o mais rápido possível sejam tomadas providências, uma vez, volto a repetir, da quantidade de acidentes nesse trecho. Não só nesse trecho. A gente tem se deparado aí, e eu já falei isso aqui em momento passado, em sessão passada, que eu queria acreditar que seria apenas fatos isolados, mas eu já estou acreditando que a retirada dos pardais, dos radares, tem contribuído para a volta de um número elevado de acidentes na cidade. A gente tem que voltar a essa discussão, conversar com o prefeito, conversar com o Geraldo, secretário de Ordem Pública, para que a gente tenha um estudo realista quanto a medidas possíveis de serem tomadas para nós começarmos a intervir nesse sentido. Então, é o primeiro alerta que eu queria falar dessa tribuna. Senhores, dia 28/4, mais uma manifestação pertinente, legítima, real, dos nossos professores e dos nossos alunos. Dia 28/4, às 15 horas, em frente à Nicomed, mais um ato da nossa comunidade escolar em prol de melhoria na educação. Nós temos falado isso aqui desde o retorno às aulas, nós vamos continuar falando sobre essas necessidades que precisam definitivamente e emergencialmente serem supridas, e eu quero convidar, pegar uma canja nessa onda, que a população, os pais e, de forma geral, os profissionais, os alunos têm que maciçamente participar. E o pessoal da saúde, eu quero inclusive já me desculpar, ontem eu pedi para a minha assessoria participar da reunião de ontem, por conta desse compromisso já pré-agendado no Rio de Janeiro, não pude participar da reunião aqui ontem, mas o pessoal da saúde também irá aderir a esse movimento. Então, a gente tem falado dessa tribuna, a gente tem cobrado constantemente providências, nós temos aqui, de certa forma, no embate com o vereador Felipe Lopes, não deixa de ser, cobrando que o secretário venha a esta casa de maneira que for, de qualquer maneira que ele venha, muito embora o poder de um requerimento seja indiscutível. Requerimento não tem essa dele justificar a ausência, não. Em até 30 dias ele tem que sentar, ele tem que vir a esta casa. Ele tem que vir. Por requerimento ele tem que vir. Por audiência pública ele pode dizer que está com dor de dente e vai ficar em casa. Muito embora seja legítimo e pertinente também o que foi proposto pela assistência naquela sessão. Então, queria endossar esse movimento. O senhor Cláudio Mendonça já provou por A mais B a incompetência que tem, e a gente não pode dar amparo, nós não vamos dar guarita enquanto não melhorar 100% a educação do nosso município em cima do orçamento que lhe é pertinente. Então, fica aqui esse manifesto, essa minha colocação. Senhores, um outro ponto que eu gostaria de destacar é a questão da Secretaria de Planejamento. Alguns meses atrás, não só eu, como o vereador Henrique Gomes, e me perdoe se outro vereador abordou esse assunto, nós falávamos naquela oportunidade que a construção civil estava estancada, paralisada na nossa cidade. Eu não estou aqui, e hoje em dia eu tenho que ter muito cuidado, porque tem uma turma aí nas redes sociais que distorce um pouco o que a gente fala. Eu não estou falando de especulação imobiliária, não estou falando de incentivar a construção irregular, eu estou falando para que a Secretaria de Planejamento se atenha à legislação urbanística pertinente em vigor no município hoje e que dê um pouco mais, de serenidade na análise dos projetos. Nós temos falado isso constantemente aqui e hoje a realidade ela está anunciada. Os proprietários, os empresários de casa de construção civil estão reclamando. E nós já falávamos isso já há meses atrás. Os trabalhadores, chefes de família,
já reclamava disso lá atrás. E está aí essa recessão, a paralisação da construção civil na nossa cidade, que quer queira ou não, é um importante fator de geração de emprego dentro da nossa cidade. E também de recolhimento aos cofres públicos, através da licença de obra, através do ABITS. Não estou falando de especulação imobiliária. Não estou falando de incentivo a esmo de construção na cidade. Estou falando da responsabilidade que tem. E nós já falávamos disso lá atrás. Precisa ser revisto o posicionamento da Secretaria de Planejamento, precisa de serenidade, precisa de responsabilidade, mas nós não podemos permanecer da forma como está estagnada na cidade. Fica, mais uma vez, o nosso pronunciamento em relação a essa situação no município. Senhores, já estou concluindo, senhor presidente, já são 6 minutos. Eu estive ontem conversando com o prefeito André Granado. Ontem me foi abordado pelo vereador Gugu de Naí, perguntando, ele poderia ter me ligado, mas ele preferiu, através das redes sociais, me perguntar se eu estive reunido com o prefeito. Estive sim. Estive reunido com o prefeito. Já falei diversas vezes, já falei inúmeras vezes, e vou continuar falando. Quantas vezes, vereador Felipe Lopes, ano passado, nós nos reunimos com o prefeito para discutir a cidade? Que mal tem nisso? O vereador já pontuou que não quer conversa com o prefeito na tribuna. Eu respeito o posicionamento do vereador. Eu, Lohan, defendo de que tem que haver diálogo. Porque nós falamos naquela reunião, por exemplo, dos 6,5 milhões previstos na lei orçamentária anual para a questão de Sembraços, que foi falado recentemente pela vereadora Joyce. Porque o orçamentário já está lá. Eu quero saber em que pé está. Se está tendo estudo, se está tendo planejamento, para que amanhã ou depois não volte a acontecer. Eu quero saber, por exemplo, que foi tratado lá nessa questão, e eu recebi os moradores de São José, da creche de Sembraças. Porque no texto fala, publicado no BO, que é uma creche de PVC. Eu não conheço, eu quero saber, porque a população tem me cobrado. Tem estado com a Adriana, tem estado com a Alessandra, se não me falha a memória, a Luciana. Levei o projeto, foi na Secretaria de Obras e levei para a comunidade o projeto de reforma da Ulina, que está prevista na lei orçamentária anual por iniciativa dessa casa. Eu quero saber o que é o projeto. Eu quero saber o que é o projeto da Darcy. Eu quero saber quanto aos 20% de reposição ou de devolução dos professores, e falo mais, no meu entendimento tem que cortar dos cargos de comissão. Esse sim pode ser descontado os 20%, mas que esses 20% sejam devolvidos aos nossos professores, contratado, concursado, não me interessa. Eu quero saber sobre os 14 milhões previstos para obras dentro do bairro do Boa Vista, que não se tem um prego em 18 anos de administração pública. Está lá a comunidade sofrendo, eu quero saber, eu vou perguntar ao prefeito, vou perguntar ao secretário de Planejamento, vou perguntar ao secretário de Obras, quantas vezes forem necessários. Eu quero saber dos investimentos que foram anunciados para dentro do hospital e discutimos a questão de saúde dentro do nosso município. Eu quero saber, vou falar com o prefeito sim. Vou falar com o prefeito sim. Quero saber, como foi falado pela vereadora Joyce, do reajuste data base dos 5,93 que chegará a esta casa. Eu quero saber. Vereador. Concluindo, presidente Felipe Lopes. Então, de esclarecimento, não nas redes sociais, mas olho no olho, na rua. Meu irmão, entrei aqui na porta da frente. Por mais que estejam de todas as formas, e é um grupeto, que eu sei que metade desse grupeto teve interesse pessoal, não teve suas necessidades supridas, tem procurado, mas ninguém pode sujar uma consciência limpa. Então, esse é o meu entendimento. Todas as vezes que estiver vindo aqui, eu venho. Estou na rua no dia a dia. Estou dentro das escolas. Estou dentro do hospital. Vereador Felipe Lopes, obrigado e desculpa aí pela paciência de Vossa Excelência, pelo tempo excedido. Tenham todos uma feliz Páscoa. Bom final de semana. A palavra. Gostaria de pedir ao vereador Lohan que assumisse aqui a presidência para que eu pudesse falar.
Com a palavra o vereador Felipe Lopes, seu tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Primeiramente, eu gostaria de dizer que quando eu digo que eu não quero conversa com o prefeito, é porque eu sou presidente da CPI, que está investigando mais de 30 licitações irregulares, mais de 20 milhões, de certa forma, que não foram bem direcionados. Então, neste momento, não seria ético, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz e fala, para depois não soar como uma coisa errada e as pessoas interpretarem erroneamente. É claro que todos nós aqui nesta Câmara já conversamos com o prefeito. E quando tiver alguma coisa de interesse público, eu acho que todos os vereadores devem conversar. No dia que o prefeito quiser conversar sobre qualquer coisa que é para o benefício da cidade, independente de oposição ou de situação, os vereadores devem conversar. E quando é de interesse público, o próprio prefeito deve convidar todo o colegiado para conversar. Agora, não pode haver uma interferência nas funções. E é por isso que eu estou evitando. Agora, politicamente, eu acredito que em um ano dá para você julgar um governo. E no ano passado, eu achava meio radical qualquer vereador se posicionar extremamente contra o governo. Porque não dá para julgar um governo em um primeiro ano, em primeiros 6 meses, 8 meses. Depois de 8 meses, 9 meses, um ano, já dá para julgar o que o governo vai fazer. Eu já estou condenando este governo? Não, não estou condenando. Mas se me perguntarem se eu acredito que o governo é um governo interessado nas questões públicas, eu digo com muita convicção, eu não acredito. Eu não acredito pela forma aderida de administração. Nós temos aqui um outro questionamento. Aonde estão as publicações dos extratos de contratações do Carnaval? Nós tivemos um Carnaval, tivemos eventos. Eu, particularmente, ainda não achei essas publicações, desses extratos de contratação. O que será que vem pela frente? Vem mais alguma armação no boletim oficial? Será que a gente vai ter mais alguma jabuticaba buziana, né? Aquela que só é feita aqui? A primeira foi o BO com 2 capas. Qual será a próxima? Então, são estes questionamentos que nós fazemos e estamos fazendo ainda. O nosso estudo não terminou, a gente ainda se depara com questões que nós não conseguimos entender. E aí, quando a gente fala dessas questões financeiras, é onde ataca o funcionalismo, é onde as finanças do município estão doentes, é onde os serviços não são a contento. Tivemos a paralisação semana passada de servidores do hospital. E aí, a justificativa que tem é que a empresa não paga aos funcionários. Mas aí a empresa justifica dizendo que ela não recebe. E aí, de quem é a culpa se uma empresa não recebe? Claro, tem a lei, pode ficar até 3 meses, mas precisa disso? É necessário isso? Nós estamos falando de hospital, não estamos falando de eventos. Estamos falando do privilégio da vida. Então, tem que existir prioridade, coisa que no governo não existe. Nós temos aí suspeitas muito contundentes de que uma quadrilha está agindo na prefeitura. Provas muito contundentes e precisamos investigar. Quando o interesse for coletivo, pode contar comigo. Agora, nós temos hoje a necessidade de investigação das finanças do governo. E já temos 2 assinaturas para uma próxima investigação. E precisamos de mais uma, porque as provas estão saltando aos nossos olhos. Mas, senhores, eu acredito que
Quando o assunto for de interesse público, eu estarei presente. Pode contar comigo. E, em segundo lugar, eu gostaria de dizer que esse caos na educação, a vinda do secretário, o requerimento ou a audiência, como o vereador Lohan até se referiu, eu entendo que com um requerimento o secretário é obrigado a vir a esta casa. Mas sabe qual é a grande questão? É o secretário chegar aqui, armar o seu data show, armar o seu, como se diz? Armar aqui a sua tenda, como se isso aqui fosse um circo, e fazer um show de mentiras aqui. Eu não quero chegar e sentar aqui para ouvir o secretário dizendo que nós entregamos tablets aos alunos, enquanto a merenda da escola é pão duro com leite, pão seco com leite. Eu não quero ouvir o secretário falar das suas artimanhas e do seu show, enquanto o professor está fazendo manifestação na rua. Tem alguma coisa muito errada. E aí nós estamos aqui com a presença da nossa amiga Mônica, que é diretora do CEP. E ela protocolou hoje, aqui nesta casa, um pedido de audiência pública. E aí sim, eu sou a favor. Aí sim eu quero ver o secretário vir aqui e conversar com a população, conversar com os professores, conversar com os alunos. Se dá, o vereador Lohan está falando que ele não vai vir. Então eu também não tenho o direito de achar que aqui tem um bando de palhaços, marcar ali um data show e dizer que está fazendo o que ele na verdade não faz. Se ele não quer vir aqui, quem é o secretário? Ele é um servidor público. Ele deve satisfação, assim como nós devemos, a essa população. Se ele não tem a coragem de vir aqui para ouvir o professor, para ouvir o aluno, para ouvir o pai de aluno, então também não tem o direito de chegar aqui e querer fazer de nós e da população que não pode falar daquele lado ali, palhaços. Então eu sou a favor. E tive conversando com o presidente. Temos que mandar, pela Comissão de Educação, vamos mandar convite ao secretário. Mas dia 29 eu não posso. Então, secretário, diga qual o dia que o senhor pode. E nós faremos outra. A do dia 29 já foi pedido. Estaremos mandando convite ao prefeito, às entidades, às escolas, aos professores. Vamos anunciar, vamos discutir com a população, vamos ouvir aquilo que nós não queremos ouvir. Eu estou aqui isento disso? É claro que não. Qualquer pessoa pode chegar e falar o que eu não quero ouvir. Mas eu tenho que estar aqui, porque é para isso que eu estou aqui. É para isso que o secretário está aqui. Ele não é patrão, ele é funcionário público. Então, senhores, é a ocasião legítima de ouvir as demandas das partes legítimas. Não só nós aqui. Esse privilégio de discutir educação não deve ser de 9 vereadores e um secretário, que vem aqui em uma sessão e que fala o que quer sem ninguém daquele lado ali, que é quem está sofrendo, padecendo e vivendo a realidade, sem direito de falar. Então, essa é a minha palavra, essa é a minha posição em relação a isso. Já quero deixar anunciado, o CEP está pedindo o dia 29. E é importante que mesmo que o secretário não venha, é importante que mesmo que o prefeito não venha, é importante que ninguém venha representando a secretaria, é importante que nós, vereadores, estejamos aqui para ouvir o que a população escolar, o que a comunidade escolar tem a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereador Henrique Gomes, solicito ao vereador Felipe Lopes que reassuma a presidência. Eu gostaria de pedir a assistência que não se manifestasse, por favor. Gostaria de pedir assistência que não se manifestasse, por gentileza. Você quer falar Gino, né? Porque ele está falando. Fala logo, né, Gino? Solicitar o vereador Felipe Lopes, por gentileza. Senhor presidente, caros colegas vereadores, a Páscoa está começando a esquentar o ovo, está começando a derreter.
Bom, eu queria, primeiro para o companheiro Felipe Lopes, eu acho que nós não só temos audiência com a educação, não. A saúde também precisa fazer audiência da pública também aqui, companheiro. Né? Precisamos fazer audiência de vários setores da prefeitura, porque não é só a educação que está com problemas. O problema está em todas as partes do município, da administração pública. Então, eu acho que quando se fala da educação, tem que se falar também da saúde que está com problema. A gente tem visto no Facebook as pessoas reclamando dos atendimentos que têm sido feitos nos hospitais em alguns pontos. Então, eu só não estou com isso rebatendo a Vossa Excelência, pelo contrário, eu acho que está certíssimo, mas eu acho que tem outros setores que devemos também estar trilhando essa fileira dessa casa. Mas eu volto a falar hoje do requerimento que coloquei hoje aqui. Quando eu coloquei esse requerimento, Lohan, porque eu perguntei ao requerente se ele assinou qualquer documento para ele doar um carro para o município. Ele disse: Henrique, eu não tenho documento nenhum. Eu falei assim: então você está maluco, cara. Como é que você compra um veículo e doa para o município em função de uma medida compensatória que tem que ter um procedimento administrativo? Porque, vamos supor, se o Ministério Público manda peça, eu quero o documento que gerou a doação de um veículo tal, assim. Bom, o que vai dizer? O que a prefeitura vai dizer? Eu não tenho. Mas como não tem, como é que você paga um dinheiro para o município sem ser qualquer uma contribuição que não esteja uma taxa, que na verdade que o município recebe de taxa que é através que vai para o orçamento. Então esse requerimento, e volto a falar com o vereador Lohan, a importância dessa lei, Messias esclareceu muito bem, que possamos rever essa lei, vereador Felipe, para tirar esse orçamento aleatórios no município. Então, eu acredito que eles se vai encontrar ou não. Caso não chegue, eu vou ter que encaminhar para o Ministério Público essa denúncia formada por... E, às vezes, as pessoas têm medo da retaliação. Olha que esse requerimento está protocolado há 8 meses. E eu falei para ele: meu amigo, eu só vou colocar isso quando você me liberar. E há 8 meses, essa licença não saiu. Encontrei ele na rua, falei assim: companheiro, acabou, não tem mais tempo. Eu vou colocar o requerimento e vou solicitar esse procedimento que Vossa Excelência está dizendo que pagou e realmente não aconteceu. Então está aqui hoje o requerimento dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo prefeito a cópia do inteiro teor do processo de doação feita à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de um veículo Fiat Uno Miller Way, até o nome é difícil de falar, tem Economy, 4 portas, da cor branca, fabricação modelo 2013, 0, portanto, chassi, até o número do chassi tem, 9BD1584 ADD 6882412, no valor de R$26 mil. É um carro popular, pago através de um cheque à vista de 2161 da agência 0708, conta corrente. Tem tudo. Então, espero que seja a resposta desse requerimento, seja o mais rápido possível, dentro dos 30 dias, conforme estabelecido pelo regimento interno. O mais, meus amigos, queridos amigos, desejo a todos uma boa Páscoa, né, que todos realmente entendam o verdadeiro sentimento da Páscoa. O mais, muito obrigado e um bom final de semana. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereador Uriel. Senhor presidente, nós vereadores, assistência presente, o meu bom dia, internauta. Senhor presidente, gostaria até de usar as palavras aqui, até em defesa dos meus companheiros, que eu acho que a palavra palhaçada dentro da Casa Legislativa, eu acho que até uma falta de ética com esse tipo de discussão que acaba desrespeitando os companheiros com as suas opiniões. Porque nós estamos discutindo uma coisa importante. Ninguém é a favor da manifestação dos alunos. Há erro dentro do governo? Há erro. Admitimos que há erro dentro do governo. Quando o prefeito faz o discurso,
Há erro dentro da educação. Se não tivesse erro, né, vocês não teriam perdido a eleição. E agora, no governo passado não teve investigação, porque eu tenho aqui um número grande de requerimento rejeitado pela própria casa. E a maioria do requerimento que foi rejeitado pela própria casa está sendo aprovado hoje. Antigamente se podia tudo, agora não se pode nada, não é dizer que estou a favor do secretário, não. Nobre vereador, quando Vossa Excelência trabalhava na prefeitura, que recebia seu saláriozinho, Vossa Excelência nunca fez manifestação. Então, senhor presidente, nós temos alunos hoje que têm o direito, sim, de discutir. Eles estão no direito. Aquele dia, algumas pessoas que ficaram aqui de costas para o vereador Messias tinham o seu carguinho dentro da prefeitura. Gínio, você como presidente nunca viu que precisava de reforma na escola Olina? Você nunca falou nada, Gínio? Será que o salário prendia a sua boca? É esse tipo de pessoas que não querem o bem da cidade, não. É esse tipo de pessoas que não querem o bem, não, Messias. Entendeu, Messias? É esse tipo de pessoas que não querem o bem da cidade. Porque era vergonhoso quando você via dois ônibus, que era só consertar para atender o pessoal da faculdade. E nunca teve... Senhor presidente. Queria pedir, por favor, assistência, que não se manifestasse para atrapalhar o vereador. Existe um regimento interno nessa casa, queria pedir a assistência que respeitasse o vereador. Existe um regimento nessa casa. Senhor presidente, toda a sessão, esse cidadão já teve um desentendimento com o Lohan, entendeu? Vereador, eu até vou agora, logo no final da sessão, vou estar enviando um ofício ao Executivo pedindo à Guarda Municipal para que ela possa voltar para essa Casa Legislativa, para que os trabalhos dessa casa não sejam interrompidos por ninguém. Então, vou, no final dessa sessão, enviar um ofício, pedir o retorno da Guarda Municipal na Casa Legislativa, para que as pessoas possam entender que existe um regimento interno dentro dessa casa que tem que ser respeitado. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, voltando ao ônibus, eu sei que era doído, principalmente para você, Felipe, que era professor, eu sei que doía. Sempre isso dói, cara. Há erro. A gente não admitimos que não há erro. Entendeu? Agora, a discussão da casa tem que ter, temos que acabar com essa hipocrisia. Eu votei aqui nas contas de Mirinho contrária, com rancor no coração, que fui o primeiro a pedir desculpa para ele. Essa eu votei favorável. É esse tipo de discussão que nós temos que mudar dentro da nossa cidade, nobre vereador. Se discute democracia, aí quando sentam os vereadores, que eu achei uma falta de respeito de Gugu, que Gugu poderia, eu acho que tem que ser homem. O cara tem que ser homem. Tem que ser homem. Aqui não tem nenhuma criança para ficar escondida atrás de Facebook para estar discutindo. Aí expõe o vereador, porque quando coloca no Facebook uma imagem que o vereador está se reunindo de outra maneira. Que isso, gente? As coisas estão de uma tal maneira, senhor presidente, que não dá para entender. O nobre vereador Lohan foi feliz. Tem várias reformas de escola. Ainda tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para casa os vereadores reivindicar. Agora, cada um tem a sua oportunidade. Secretário tem a sua oportunidade. Se ele não faz o papel dele,
o momento certo, o prefeito vai tomar decisão. Agora, o secretário tinha que vir aqui na casa. Há quanto tempo que está protocolado isso, esse requerimento? Há quanto tempo que está protocolado esse requerimento? Tem mais de 1 ano e pouco. Olha quanto tempo nós perdemos em trazer o secretário aqui, para ele também ser... Aí, senhor presidente, me desculpe que eu vou falar da casa. Aí a casa está sendo covarde com o secretário. Eu gostaria que o secretário falasse como que ele encontrou a secretaria. Eu gostaria de o secretário discutir, junto com a casa, com os vereadores, como que foi essa seletiva. Por que foi essa seletiva? Aí, não acontece, senhor presidente. Audiência? Maravilha. Maravilha, vamos trazer audiência. O secretário nunca deixou de não querer vir na casa, não. Ele sempre quis vir. Só que ele tinha uma trava, que é o requerimento. Então, poderia ter feito, poderia ser discutido muito mais. O secretário errou? Errou. Eu falei para ele pessoalmente, secretário, Vossa Excelência errou. Vossa Excelência errou. Em vários sentidos. Falei para ele, falei da falta de respeito que ele teve com o vereador. Mas gostaria que ele estivesse aqui. Aí vamos fazer uma audiência? Vamos fazer uma audiência. Importante. E uma das coisas que o prefeito agora vai ter que fazer, que ele informou, é se criar comissões das escolas para o prefeito atender. Que nunca aconteceu isso, cara. Aonde que o prefeito foi para a escola, ouviu os jovens, está se mudando as coisas. Agora, vai se mudar se a cultura mudar. Eu lembro, senhor presidente, eu vou até em defesa do Jânio Mendes. Não faço campanha para ele, não. Mas no dia da manifestação aqui, ele foi massacrado. Foi massacrado porque não houve o diálogo antes. E tendo encontrado o Jânio Mendes em vários locais, fui no dia que ele entregou um ônibus, estava presente na entrega da ambulância, e eu não faço campanha para Jânio Mendes. Se você olhar no Facebook dele, tem várias fotos minhas com ele. É a democracia, senhor presidente. É a inteligência que o deputado ele pode trazer várias coisas para o município. E se nós tivermos um diálogo entre prefeitura, entre professores, entre alunos, nós vamos resolver. Na gestão passada não tiveram que votar um projeto de lei tirando 20% dos professores? Não tiveram o que fazer? Foi do comissionado, vereador. Cargo comissionado? Cargo comissionado, não foi dos professores. Tá, então, perdão. Então, senhor presidente, esse tipo de discussão nós temos que estar. E a casa puxou uma discussão grande sobre essa questão. Para concluir, vereador. Senhor presidente, gostaria de desejar uma boa Páscoa a todos os vereadores, à assistência, ao internauta, aos funcionários carregador de piano, que são as meninas que servem o café, que ficam no anonimato, mas que são as pessoas que, não desmerecendo os outros, mas que a gente tem um carinho muito grande. E temos que, senhor presidente, e agradecer também a Vossa Excelência sobre o encaminhamento da casa, e dizer, senhor presidente, que a gente está aí para o diálogo,
que na hora que nós erramos, nós podemos também admitir o erro. Muito obrigado, senhor presidente. Só antes de poder dar seguimento à sessão, só para, em título de informação, a questão de protocolo desta casa é uma questão de protocolo onde sempre houve um diálogo entre os vereadores, se respeitar o protocolo de um e outro. O que essa casa sempre protegeu foi a instituição e os companheiros dessa casa. Então, é uma questão que já vem de longas datas de se respeitar protocolo de vereador dentro dessa casa. E se isso vai mudar, eu falei, e vamos fazer uma reunião como colegiado. O que essa presidência faz é defender o colegiado nas funções das matérias dentro dessa casa. Isso, até que continue, vai ser dessa forma. Só se tiver uma reunião entre o colegiado e sentarmos e se respeitar as matérias de um e outro. Então, momento algum essa casa foi covarde, momento algum essa instituição foi covarde com quem quer que seja, pela questão do respeito ao protocolo. E eu disse isso em sessões passadas. Se for para mudar, vamos sentar como colegiado e discutir e fazer uma mudança. Agora, não se pode, porventura, cobrar uma coisa que é uma regra que se já vivia lá de trás. Uma questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência. Concedido, vereador. É só para ilustrar, no uso da tribuna, eu falei sobre a necessidade de radares na cidade, de semáforos e tudo mais. Estou acabando de receber algumas mensagens aqui e fotos de um acidente grave agora na entrada de Tucum, em São José. Então é só para endossar que a gente tem falado ao longo dessas sessões. Obrigado. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Senhor. Pela ordem, o vereador Messias Carvalho da Silva, seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistentes, internautas. Senhor presidente, essas discussões sobre a atuação de vereador, conversa de vereador com o prefeito, o que eu tenho a dizer é que as relações entre as autoridades constituídas, elas têm que se dar. Eu não participei de reunião a convite de prefeito para tratar de políticas públicas com os vereadores da casa. Até hoje isso não aconteceu, que eu me lembre. Mas já tive reuniões com o prefeito, algumas reuniões, outras com secretários de governo, com setores de governo. Tenho tido, ontem mesmo eu tive uma reunião muito boa com o subsecretário de Planejamento, Humberto Alves, discutindo com ele a retomada das diretrizes apontadas no plano diretor, que é uma lei municipal de 2006, e que até hoje, essas diretrizes discutidas com a sociedade, que apontam para o desenvolvimento da nossa cidade, de uma maneira planejada, de uma maneira em que estão estabelecidas metas a serem alcançadas, e que até hoje, muito, mas muito, muito pouco mesmo se fez acerca disso. E ficamos aqui com discursos políticos acerca de questões pontuais, ou não, mas desfocadas de uma discussão daquilo que se estabeleceu ali atrás e que não está sendo implementado. Então, eu, vereador Messias, eu estive 4 anos como secretário de governo, me relacionando com o prefeito e com secretários de governo e com vereadores. Eu estou há mais de 9 anos como vereador, me relacionando com prefeitos, com secretários, com pares nesta casa, e enquanto estive como presidente da casa, inclusive com o judiciário. Então, o que isso significa? Isso significa que eu, vereador Messias, o que eu tenho é a conceder para a cidade, o que eu tenho a oferecer para a cidade é a minha experiência, é uma vivência na vida pública que eu coloco a serviço da cidade.
Não importa quem seja o prefeito, não importam quem sejam os vereadores que estejam nesta casa, não importam quem sejam os secretários, não importa quem seja o juiz da cidade. Eu tenho uma experiência, eu tenho um trabalho, uma caminhada que me dá a condição de oferecer isso à minha cidade. E eu tenho pautado discussões desde sempre acerca dessas mesmas questões. Gerir uma cidade já está estabelecido no Estatuto da Cidade desde 2001, como isso tem que se dar. Tem que se estabelecer em lei municipal que uma cidade tem que se desenvolver a partir de 3 vertentes que tem que caminhar juntas: desenvolvimento urbano e ambiental, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. E a estrutura administrativa do governo e a Casa Legislativa têm que estar sintonizados com essa direção. A gestão da cidade, a partir da administração municipal, tem que ir nessa direção. E eu luto por isso. E eu discuto isso com o prefeito, com secretários de governo e aqui nas discussões que passam pela casa. Se nós não avançarmos para isso, nós vamos passar décadas e décadas aqui nesta casa, apenas com discursos políticos, e como disse antes numa discussão aqui de matéria, uma hora é o gato que vai atrás do rato, passa 4 anos, e aí é o rato que vai atrás do gato, e fica nisso. E a gente nem sabe se o gato come o rato, se o rato come o queijo, enfim. A população fica sem saber até o que acontece. E é aquela história de Tom e Jerry mesmo. Essa história nunca acaba. 4 anos o gato atrás do rato, depois dos outros 4 anos o rato atrás do gato, e fica nessa brincadeirinha. E a gente assistindo e achando graça às vezes, ficando com pena do rato, às vezes com pena do gato, enfim. E nós não podemos tratar a cidade dessa maneira. A população tem que entender, os segmentos organizados têm que entender que a cidade não pode ser pensada dessa maneira. Isso interessa, talvez, para alguns oportunistas de ocasião, e eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para isso. Está aí servidor, que já foi servidor. Para concluir. Que tinha isso, que tinha aquilo. Tinha carro. Servidor público com carro servindo na prefeitura, que procura a gente nos corredores para pedir para arrumar um emprego melhor para a esposa. Eu não estou aqui para isso. E não tenho que ouvir hoje coisas que esse tipo de pessoa fala, porque está caracterizado que tem intenções muito particulares. E me causa estranheza alguns quadros políticos darem munição para esse tipo de discurso. Aí a gente fica achando que esses quadros políticos também pensam da mesma maneira. Quero as minhas coisas e me utilizo de pessoas que pensam assim também para alcançar o que eu quero. E aí, senhor presidente, não dá para ser desse jeito. Os movimentos estão aí, nós apoiamos as manifestações dos movimentos organizados, mas nos preocupa a manipulação política que pode ter gente interessada em se utilizar dos movimentos que são legítimos para alcançar outros objetivos. CPI do BO é uma coisa, movimento social, o MEAB, ASFAB, CEP é outra coisa. Isso tem que ser entendido. A nossa presença como vereador, como político, apoiando os movimentos é legítima, tem que apoiar sim. Agora, conduzir não. Qualquer encaminhamento de organismos da sociedade para a Câmara é direcionado à presidência da Casa, ao colegiado, não é direcionado a vereador. Se tem ofício da Casa do CEP, que chegue à presidência e que o presidente nos chame na sala para discutirmos o que se trata, do que se trata. O que o CEP está falando? De audiência pública dia 29? Sinceramente, me causa estranheza. Um segmento se dirigir à casa pedindo para realizar uma audiência em tal dia. Eu acho que o segmento tem que deliberar em assembleia que nós temos essas e essas demandas, nós estamos passando por essas e essas questões, são demandas junto ao Executivo Municipal que não nos tem atendido e pedimos aos nossos representantes que atuem de alguma forma para que a gente possa chegar ao Executivo para ele nos atender. É dessa forma. E aí se dirige à casa e não a vereador.
E não tem que falar de quero uma audiência dessa ou daquela em tal dia. Isso aí cabe à comissão da casa, provocada pelo colegiado a partir da presidência, e essa comissão da casa é que tem a obrigação de dar o encaminhamento, dizer quando vai ser, em que data vai ser, convidar quem de direito, e já foi dito aqui, audiência pública não é obrigação, requerimento é. E aí é bom que se diga, o vereador Felipe Lopes, em 2009, ele protocolou e encaminhou 3 requerimentos, convocando secretários nessa casa. Rui Borba, do Planejamento, o Biratã, da Ordem Pública, e Carolina Rodrigues, da Educação, que veio na casa em maio de 2009. E na ata da sessão, o vereador diz: estarei com a secretária, avisando a ela que vou convocá-la e ela vai ter que ir na Câmara. E a secretária teria dito: sim, vereador, irei com todo prazer. Aconteceu isso ano passado com o secretário Cláudio Mendonça. O vereador encaminhou, esteve com o secretário, colocou na pauta. Em 2009, em maio, colocou. Em 2013, protocolou, vereador, presidente Leandro. Protocolou, mas não colocou na pauta até hoje, passados mais de um ano. O vereador preside a Comissão de Educação, desde janeiro de 2013. Então, essas demandas são demandas, sim, da sociedade, é um problema que nós temos, sim, na educação, queremos mudanças, o prefeito já sabe disso, queremos mudanças, sim, na educação. Agora, cada um que faça a sua parte, os movimentos que se posicionem, para concluir, com vereador, legitimidade que tem, a Câmara, a partir dos organismos que estão constituídos, que faça o mesmo, sem blá blá blá, sem discurso vazio, sem... Pô, então vamos ser coerentes, senhor presidente. Se eu quis ontem que o secretário viesse e ele veio, por que hoje eu não quero que ele venha? Obrigado, senhor presidente. Só uma questão de ordem, senhor presidente. É de ordem mesmo. vereador, É questão vereador, de ordem. a semana passada a sessão foi uma sessão polemizada. Não, é questão de ordem. Pela uma questão de ordem. Se é uma questão regimental, questão de ordem regimental, eu vou conceder a Vossa Excelência. Se não, eu vou pedir para que Vossa Excelência não continue. Não é para responder o vereador, não. É só para dizer Questão de ordem concedida, vereador. É só para dizer que essa audiência foi deliberada, né, a diretora está aqui, foi deliberada em reunião do CEP, tá? Só para dizer isso, senhor presidente. Em assembleia do CEP foi deliberado, só para dizer. Uma questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Até em cima do que o vereador Messias falou, o CEP encaminhou a Vossa Excelência alguma solicitação contra o presidente dessa casa a realização dessa audiência pública? Vereador, eu cheguei pela parte da manhã, até o momento o departamento não me passou nenhum Gostaria que Vossa Excelência verificasse, ofício que, em relação, se pedindo a essa Assembleia na Casa Legislativa. Gostaria que Vossa Excelência, terminando a sessão, pudesse me passar essa informação, por gentileza. Ok, vereador. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais nada tratado do expediente ou da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão. Não suspendeu, não? Não suspendeu, Tem o parecer do projeto de Joyce. Eu vou no banheiro. não suspendeu, não? Então está suspensa, perdão, está suspensa a sessão por 2 minutos. Deixa eu sair no banheiro.
Pito Gomes presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, o encrenqueiro, mas gente boa. Presente. Vereador João da Costa Gomes Filho, ausência justificada. Vereador Jeff da Silva Gonçalves. Presente. Vereandor Jorge dos Costa do Santo. Vereador Leandro Fernando Presente. dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, nosso Presente. secretário. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. E o vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a leitura do número regimental, senhor presidente. Havendo número regimental, declaro reaberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da comissão de redação final. Parecer da redação final. Reunido por força do requerimento de urgência 1714, constatou que se trata de projeto de lei da autoria do vereador Joyce Lúcia Costa do Santo, tendo por objetivo criar o programa para a prevenção do câncer da mama. A proposição atende o ditame legais previstos por lei complementar 75/98, no que concerne as técnicas da redação oficial, razão pelo qual opinamos pela aprovação da matéria é o parecer. Vereador Uriel da Costa Pereira, vereador Lohan e vereador Messias Carvalho. Feita a leitura do parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade o parecer. Sendo assim, iremos caminhar por executivo para publicação. Questão de ordem, senhor presidente. Concedida, vereador. Senhor presidente, lendo aí o teor do ofício encaminhado pelo CEP à casa, que está em mãos de Vossa Excelência, o que eu entendo, e está escrito desta forma no ofício, é que a entidade solicita ao Legislativo uma mediação no sentido de provocar uma audiência com os representantes dos professores, o CEP, e claro, aí eles falam de um movimento unificado, porque o documento está assinado ainda pela ASFAB e pela UMEAB, e eles deixam claro aí no documento que eles estão pedindo a mediação do Legislativo no sentido de se realizar uma audiência com a participação dessas entidades, do Executivo e do Legislativo Municipal. Agora, cabe ressaltar que, a princípio, está longe de se dizer que se trata de uma audiência pública em tal dia, etc, etc. Porque, na verdade, fica claro que a entidade quer que haja uma mediação. Eles estão tendo dificuldades com o Executivo e estão pedindo ao Legislativo que faça essa mediação, até porque a Casa tem uma comissão de educação constituída, e aí poderia se dar uma aproximação entre os dois poderes e esses segmentos para discutirem as suas demandas. Eu acho que é assim, fica claro dessa forma a intenção, diferente daquilo que a princípio se tentou colocar aqui, até tentando trazer aquilo que se falou em plenário, senhor presidente. Para concluir, vereador. Eu vou pedir questão de ordem também, senhor presidente. Para concluir, vereador. O cara está fazendo discurso de novo. Para concluir, vereador. Já discutiu. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, essa presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão. A sala da presidência para que pudéssemos fazer uma reunião nesse exato momento.